Joia, já estamos gravando. Boa noite a todos. Senhoras e senhores, hoje eu vou dar uma explicaçãozinha para vocês aí a respeito dos gets e sets, tá? O real motivo da gente criar esses métodos get e set, ok? Mas antes, eu vou dar uma outra explicação também, que eu já tinha começado a conversar aí com o Kevin, ok? Inclusive, Kevin, você me dá licença de eu utilizar o seu software aqui como exemplo, tá? Para essa explicação. Então, olha só, eu estou com o software do Kevin aqui, que é o software aquele software para cadastro de funcionários e filhos de funcionários. Não sei se vocês estão lembrados dele. Deixa eu pegar ele aqui. Vamos acessar o site que eu costumo chamar de o mais bonito do mundo. Deixa eu ver isso aqui. Peraí. É aqui mesmo, né? Programação visual. Não é esse não, tá? O site mais bonito do mundo é o meu. Esse aqui é só... Mas, enfim, acho que é da unidade 6, não é isso? Deixa eu ver aqui. O exercício da unidade 6, vamos ver. Exercício da lista 2. Exercício 2 da lista 2. Então, vamos lá. Exercício 2 da lista 2. Então, exercícios... Agora sim, vamos ao site mais bonito do mundo. Lista 2, está aqui. Aqui, ó, funcionário filho. Então, este aqui é o problema que vocês têm que resolver, né? Na verdade, vocês vão criar um software aí com a relist, né? Onde um funcionário pode ter N filhos, ok? Muito bem. Então, isso aqui a gente está vendo que é uma agregação ou composição? Agregação ou composição? Vocês não viram isso ainda? Não, já sim. É porque faz um tempinho que a gente fica... Agregação. Ai, meu Deus do céu. Ó, peraí, ó. O funcionário, ele tem um filho. Então, ele não... Então, no caso, ele não vai compor o filho, no caso. Deixa eu ver... Agregação. Não sei explicar essa parte, sinceramente. Veja bem, se o funcionário for excluído, vamos dizer assim, o filho tem que ser excluído também? Tem. No caso, tem. Porque não existe um filho sem pai, a não ser que ele for órfão. Né, sim. Mas mesmo assim, ele tem um pai. Né? Órfão, que você fala, só se for abandonado, tá? Aí você não sabe quem que é, mas de qualquer forma ele tem um pai. Né? Ele não nasceu do Divino Espírito Santo. Mas enfim, né? Tá ok? Então isso aqui é uma composição, tá? Agregação, o Cauana, o losango aqui é vazado, tá? É só... Você entende o vazado aí, né? Ele não é preenchido, ele só tem o contorno dele, tá? Aí é agregação. Aqui é a composição. Mas, enfim, vamos usar o que interessa. Então, olha só uma coisa. Então, o funcionário vai ter... Aqui que está a representação de vetor, mas vocês estão usando a relist, né? Então, o funcionário pode ter N filhos. Perfeito. Aqui tudo bem. Vamos ao software. Um software tradicionalmente, como vocês fazem, como eu ensinei vocês a fazerem, né? Vocês fazem aí, por exemplo, o formulário principal, está aqui, né? Foi feito. Tá? A classe funcionário, que é essa aqui. Tá? A classe filho, a funcionário com o atributo lista de filhos aqui. Tá? A classe filho está aqui, que é uma classe normal. Okay? Get e sets. O fichário de funcionário. Tá? E o fichário de filho. Beleza, até aqui tudo bem. Ok? Bom, não está tudo tão bem assim não, mas esse fichário aqui ficou bem reduzido, né? Mas tudo bem. Tá? Tem as 4 operações aqui, serve como exemplo. Mas olha só uma coisa. Veja bem. Quando você vai construir o software, você realmente tem que fazer os 2 fichários. Praticamente é um fichário para cada classe sua aqui, ó. Modelo, tá? Do padrão MVC aí. Tá? Então tem 2 classes modelo, então você vai ter praticamente 2 fichários. Mas veja bem, essa classe filho aqui, nesse contexto aqui, né, no contexto deste software aqui, ó, ela simplesmente vai aparecer aonde? Aqui, ó, dentro de funcionário, somente como atributo de funcionário. Em lugar nenhum mais ela vai ser utilizada.
só como atributo de funcionário. Ok? Então, o que você pode fazer? Você pode usar a sua inteligência, tá? E a sua esperteza também, ok? Desculpem pelos latidos de fundo aí, mas são meus cães. Não tem como eu fazer, né? Fazê-los calar, tá? Então, vai ter uns latidos de fundo aí na gravação. Vamos lá, então, voltando, né? Então, o que acontece? Quando você for construir a sua classe funcionário, tá? Já que você tem um atributo aqui que é um ArrayList, o que você pode fazer? Olha, primeiro você usou aqui, no caso aqui, foi usado o método aqui tradicional, né, para criar os get e sets. Perfeito. Get CPF, get set CPF, get nome, set nome. Viu todos? A ferramenta, quando ela acha um atributo como este aqui, né, que é um vetor, que é um ArrayList, tanto faz, ela vai fazer o quê? Ela vai te devolver, vai criar um get e set da seguinte forma. Get ArrayList, que te devolve o ArrayList inteiro, né, ou melhor, a referência para ArrayList, e o set ArrayList que deixa você colocar, né, um outro ArrayList aqui dentro. Ok? Perfeito. Tudo bem. Isso aí é normal. Mas se você pega um ArrayList inteiro, manipula ele de outro lugar, devolve outro ArrayList inteiro. Cara, além disso dá trabalho demais, né? Isso não é legal. Então, o que você pode fazer? Primeiramente, não vou querer que isso aconteça de forma nenhuma, tá? Eu venho aqui e faço assim, ó, public. Tanto faz, aqui você pode colocar um boolean, se você quiser ter uma confirmação, né? Por exemplo, ó, add filho. E aí você passa um filho, tá? E coloca list filhos, né? List filhos, é isso mesmo? Ponto add, tá? Filho. Perfeito. Só nós temos que dar um return aqui, né? Um return. Esse método aqui, ó, vamos ver se ele retorna ele retorna um booleano, tá vendo aqui, ó? Se ele conseguir adicionar, ele retorna um booleano. Tá? Beleza. Então, quando eu coloco aqui, ó, return. Porque aí quem chamar o método addFilho tem o retorno. Se conseguiu adicionar um filho, retorna verdadeiro. Se não conseguiu, retorna falso. Tá? Se você não quiser, você pode vir aqui e colocar só assim também. Void. E aí você tira o return daqui. Sem problema algum, tá? Mas é legal colocar o return, tá? É para você ter um feedback, tá bom? Muito bem, do que aconteceu, se aconteceu do jeito que você queria ou não. Então, olha só, add filho. Então, eu já consigo adicionar um filho no meu ArrayList, que é um atributo de funcionário. Beleza. Vou criar um outro método aqui, ó, que é um get filho. Get filho int posição. Tá? E aí eu dou um return list filhos, né? Ponto get. Opa. Get pos. Pronto. Com esse método aqui, eu consigo pegar a referência para um objeto filho que está dentro de um ArrayList que está dentro da minha classe funcionário, ou do meu objeto funcionário. Né? Na verdade, vai estar dentro do objeto funcionário. Né? Perfeito. Então, uma outra coisa aqui, deixa eu ver se foi feito aqui, ó. Foi feito aqui, ó. Na classe, no método consultor, já está sendo instanciado o ArrayList. Muito bem. Ótimo, perfeito. Então, olha só. Então, já tenho um método para adicionar filho, um método para pegar o filho, né? Para eu consultar um filho desse ArrayList. Eu posso fazer um método também, public. Vou colocar um boolean aqui só para ter um feedback também, tá? Remove filho, tá? E eu passo aqui o objeto filho que eu quero remover, ok? Ou a posição, tanto faz, tá? Return list filhos ponto remove, né? Filho. Então, olha só, com esses 3 métodos que eu criei aqui, eu já consigo manipular o ArrayList praticamente quase tudo, né? Falta um só para ficar perfeito, que é esse aqui, ó. Public int quantidade de filhos. Return
list filhos.size. Pronto, com esses 4 métodos aí, tá? Eu simplesmente elimino a necessidade desse fichário aqui, ó. Tá? Do fichário inteiro. Por que eu elimino a necessidade do fichário inteiro? Porque com esse método aqui, addFilho, eu consigo adicionar um novo filho ao ArrayList, ok? Com o método getFilho, eu consigo pegar a referência para um objeto que está dentro do ArrayList. E com o método removeFilho, eu consigo remover um filho que está dentro do ArrayList. Aí, se eu quiser ver todos os filhos, Edvar, simples. Passa aqui, ó, com a quantidade de filhos aqui, ó, você pode fazer um for para percorrer o vetor inteiro, pegando filho por filho aqui por posição. Então, acabou. As 4 operações estão aí. Tá? Com 4 métodos, você faz as 4 operações do CRUD sem ter que criar um novo fichário. Mas é legal fazer isso? Por quê? Porque nesse contexto aqui, no contexto desse software, a classe filho não está sendo utilizada em lugar nenhum, a não ser dentro do próprio funcionário. Tá? Se ela estivesse sendo usada por outras classes, por outras partes do software, aí não. Aí talvez fosse melhor realmente criar um fichário filho. Mas nesse caso aqui não é. Tá? Ela está sendo usada única e exclusivamente aqui. Então, o ideal é fazer daquele jeito. Não é que é o ideal, tá? Mas é muito mais fácil e muito mais intuitivo. Porque a hora que você chamar um funcionário, você pode adicionar um filho para ele só chamando o método addFilho. Tá? Eu coloquei em inglês aqui, né? Parcialmente em inglês, parcialmente em português, mas você pode colocar em português, tá? Adicionar filho, não tem problema, tá? Obter filho, tá? Não precisa ser exatamente getSet, tá? O getSet é só um padrão, mas enfim. Vou colocar tudo em português, se você quiser. Tá legal? E a classe em si, ela não precisa ter só métodos get e set. Get e set, como eu falei para vocês, é um padrão, tá? Get é obter, né? E set entre aspas, aí é feio falar setar, né? Mas é configurar, é colocar alguma coisa lá dentro. Tá bom? Muito bem. Então, primeiramente é isso. Que eu acho que, assim, que isso aí talvez não tenha ficado claro para todo mundo. Você pode ir além dos get e sets aqui numa classe. Ok? Muito bem. Lembrando que não é legal colocar aqui, por exemplo, para imprimir os valores, né? Por quê? Porque essa classe não tem que interagir diretamente com o usuário. Quem interage diretamente com o usuário é a interface. Tá? Então, imprimir valores aqui não é muito legal. Tá? Nem naquele método toString. Ok? Mas, enfim, vamos lá. Se for para outros contextos, mas não para imprimir na tela. O toString ele não imprime na tela, ele te devolve um string. Aí tudo bem, sem problema algum. Mas se você colocar um systemout.println aqui, ou coisa do gênero, não é legal. Muito bem, vamos lá. Ok, então essa parte é isso que eu queria falar para vocês. Agora, uma outra coisa que eu estava comentando aqui um pouco antes de vocês 4 estarem na sala, de nós 4, na verdade, né? É que eu fui questionado por um aluno ontem na disciplina de PO sobre os métodos getSet. E eu falei com ele assim, não, por que você não faz desse jeito? Ele falou, mas pode? E aí, a hora que ele me perguntou dessa forma, mas pode? Eu falei assim, pode. Qual que é a finalidade dos métodos getSet? E eu perguntei aqui agora também, né, nessa aula, e vocês não souberam me responder, tá? Não, pelo menos da maneira adequada, tá ok? Veja bem, como a gente coloca todos os atributos aqui como privado, né? Então, a única maneira de classes externas a essa aqui acessarem os atributos é como? Através do método get, esse aqui é o método função, né? Através do método get e através do método set, ok? Se eu colocasse o atributo como público, as classes não precisariam os métodos get e set para acessar esses atributos, tá? Ela poderia acessar diretamente, colocar e retirar valor dos atributos. Mandaram uma mensagem aqui, deixa eu ver o que foi. Só um momento. Peraí. E eu não consegui responder porque demorei. Não esquenta a cabeça não, tá? Cauana, pode ficar tranquilo. Vamos lá. Vejam bem. Então, olha só. Ok, perdi o fio da meada aqui, deixa eu ver. Sim, beleza. Então, olha só. Eu coloco os atributos aqui como privado, justamente para que classes externas não consigam acessar diretamente o valor do atributo. Mas aí eu venho aqui e falo assim, não, beleza. A classe, o atributo aqui está protegido.
Classes externas não colocam e nem tiram valores aqui, nem alteram, melhor dizendo, né, valores aqui diretamente. Se quiser fazer isso, ela tem que usar o método get para poder pegar o valor que está lá, ou usar o método set para colocar um outro valor lá. Poxa, se os métodos get e set não tivessem outra finalidade, não faria sentido nenhum fazer isso. Tá? Veja bem, porque isso aqui, ó, se eu deixar a classe desse jeitinho que está aqui, é a mesma coisa se eu tirar esses métodos todos get e set aqui e colocar todos os atributos como público. Funciona do mesmo jeito. Tá? Porque se aqui está privado, mas eu tenho um método get que me deixa pegar o valor do atributo, e eu tenho um outro método que é o set, que me deixa colocar o valor que eu quiser no atributo, então esse atributo aqui não adianta nada ele ser privado. Seria mais fácil deixar ele público e eliminar esses métodos. Pois é. Aí que está o X da questão. Esses métodos aqui são feitos justamente para você não deixar que classes externas façam o que quiser com os valores aqui desses atributos. Tá? Inclusive, você pode querer o seguinte: olha, eu vou deixar o sujeito cadastrar o valor do CPF, mas jamais eu vou deixar ele consultar. Você pode fazer isso? Pode. Como é que você faz isso? Muito simples. Você vem aqui e elimina o método get. Não existe mais get CPF. Então, o sujeito até cadastra o CPF, mas consultar, jamais. Ok? Isso é uma das coisas que dá para fazer. Vou voltar com o método get aqui novamente. Voltei. Outra coisa. Vamos supor que o sujeito me manda um CPF errado. Eu vou simplesmente colocar o valor do CPF lá? Não. Mas como é que eu vou fazer então? Gente, os métodos get e set são métodos como outros quaisquer. Tá? Então, você pode fazer o que quiser com eles. Você pode vir aqui, né? Eu vou criar aqui só uma função que não funciona, tá? Mas só para vocês entenderem. Teria que pegar o código na internet, que eu não sei de cor também não, mas enfim. Opa, peraí. Vou criar aqui, ó, uma função. Public não, essa vai ser privada, só serve para essa classe, tá? Boolean, tá? Boolean, testa CPF, tá? Então, vou string aqui, CPF. Vai receber um CPF, tá? Ela vai testar o CPF aqui, ok? E aqui no caso, você vai fazer uns testes quaisquer aqui. No meu caso aqui, como eu não tenho a função aqui, teria que buscar isso na internet, eu só vou aqui, retorne true, ok? Vou até fazer um testezinho aqui bobo, tá? Mas que não, aqui ó, se CPF.size. Não, length, né? Como é que é? CPF. Não, str. Opa, string. Ponto, olha eu apanhando aqui. Não, meu Deus do céu. Vamos lá, Edvar. CPF. Ponto. Eu pensei que era o size mesmo. Eu também. Na verdade, como o string é um vetor de char, eu pensei que ele tinha um size aqui, mas não tem não. Olha aqui, ó. Não tem um size, não. Tá, tudo bem. Então, vamos ver se ele tem o quê? Pode ter um length, né? Peraí. Tem um length aqui. Tem um length. Muito bem. Então, olha só. Se cpf.length igual a 11, que são 11 dígitos, né? Então, return true. Isso aqui não tá legal, tá? O ideal é você pegar a função que testa o dígito verificador do CPF, mas eu não vou fazer isso aqui para esse exemplo, tá? Então, olha só, eu só estou testando aqui se existem, né, realmente 11 dígitos no CPF, inclusive assim, sem os pontos e sem o tracinho, tá? Então, se tiver os 11 dígitos, eu já vou falar que o CPF está correto, tá bom? Muito bem. Mais uma vez, mas isso aqui, gente, mais uma vez, é só porque isso aqui é rápido, é jogo rápido, só para a gente entender a funcionalidade dos get e set, tá? Então, eu criei essa função teste CPF, tá? Vamos supor que ela esteja perfeita. E agora aqui, ó, dentro do set CPF, eu posso fazer assim, ó, se eu chamo testa CPF, passando o próprio CPF. Ela vai me retornar um booleano. Então, se for true, então eu
eu seto o CPF lá no meu atributo. Se não, né? Por exemplo, sim, eu posso então fazer isso aqui, ó. Olha só que legal. Boto isso aqui, ó, tira até o void ali, bota um boolean, tá? O sujeito saber se realmente return false, né? Opa, return false, e aqui eu tenho que dar um return true, mas vou ter que abrir uma chave aqui, que senão não funciona, né? Opa. Agora sim, return true. Agora vejam só, o meu método getSet, o meu set agora, ele está fazendo alguma coisa. Então, agora já é diferente. Agora, se eu colocar isso aqui como público, o sujeito consegue colocar um CPF aqui inválido, com menos de 11 dígitos. Tá? Agora, se ele tiver, como está privado, ele tem que usar esse método set CPF aqui, ele só consegue colocar o CPF se o CPF tiver os 11 dígitos. Viu como é que mudou? Então, é para isso que servem os métodos getSet. Tá? Não é só para colocar e retirar valor, não. Porque senão seria mais fácil colocar todos os atributos como público. Tá? Os métodos getSet servem para você restringir, tá? Ou você restringir, né? Ou seja, você não deixar o sujeito acessar os valores do atributo, como eu fiz anteriormente quando eu removi o método get, tá? getCPF. Ou você deixa, né, o sujeito até ver o CPF, né, beleza, com o método get, que eu voltei ele aí, né, o getCPF, mas na hora de cadastrar, você exige que ele cadastre o CPF certo, por exemplo, tá? O método set, ok? E ainda tem mais, por exemplo, se você falar assim, olha, você pode manipular as informações com os métodos getSet, né? Você tem aqui, por exemplo, a informação do salário, ok? Então, o sujeito tem o método getSet de salário aqui, ó. Get salário, está aqui, né? Que ele obtém o valor que está cadastrado de salário para esse funcionário. E o set salário. Vamos supor que por algum motivo você fala assim, não, toda vez que alguém for verificar o salário do funcionário, ele vai ver o salário do funcionário menos R$100. Pronto, você coloca menos R$100 aqui. Tá? No set não, né? Desculpa. Na verificação, então, é aqui, ó, no get. Então, vamos supor, o sujeito cadastra R$1.000 aqui, a hora que ele for chamar, qual que é o valor do salário do funcionário? Ele vai ver R$900. Por quê? Toda vez que ele chamar o método get salário, vai mostrar para ele o salário menos R$100. Tá? Então, veja bem, eu consigo manipular as informações que estão aqui dentro dos atributos da minha classe do jeito que eu, programador, quiser. Através de quê? Através dos métodos get e set. Tá? Então, os gets e sets não foram feitos só para colocar e tirar valor da variável, não. Tá? Eles foram feitos para você restringir o acesso e você manipular, controlar, né, as informações que entram e saem de dentro do objeto. Tá, ok? Como que se faz isso? Através dos métodos get e set. Para isso que eles foram criados. Ok? Senão não teria finalidade a criação desses métodos e tampouco esse modificador de acesso privado. Tá bom? Basicamente é isso. Vocês têm alguma dúvida que vocês queiram tirar em relação a essa explicação que eu dei aqui? Talvez seja até bom para o pessoal, para ficar mais claro, né, a hora que o pessoal for assistir a aula. Sobre esse não, tem uma outra dúvida, só que é depois mesmo. Não, tá ok então. Bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou cancelar a gravação por aqui e eu publico essa aula do jeito que tá, tá bom? Só um minutinho que a gente já volta. Abraço a todos. Deixa eu cancelar aqui, interromper a gravação. Ué, sim, fiquei meio perdido que me achei.